Olá, participantes da FUNCEF, olá, empregados da Caixa. Estamos de volta com o programa Debatendo a FUNCEF em 15 minutos. Hoje nós vamos falar das ações da Vale. Na apresentação do balanço da FUNCEF, observa-se claramente um resultado positivo da carteira da Vale, com suas ações tendo um ganho importante, influenciando nos resultados desse balanço. Na sequência, ouvimos e corre nas redes sociais que há uma proposta de venda de 50% dessa participação. Nós vamos debater aqui o tamanho dessa participação, quais os impactos podem advir dessa decisão, além de comentar sobre as alternativas de investimento. Hoje traremos Rogério Vida Gomes, que é membro do GT FUNCEF da FENAG, presidente da GCF BH, vice-presidente do Conselho Deliberativo da FENAG, instrutor estratégico da Caixa. Bem-vindo, Rogério. Diga um olá para os nossos ouvintes. Olá, Nilson. Olá, Adenir. Olá, colegas. Muito bom estar aqui com vocês novamente nesse programa Debatendo FUNCEF em 15 minutos, trazendo um assunto tão interessante e tão atual para que nós possamos falar um pouco sobre esse momento. Traremos também Adenir Marcarini, que é membro do GT FUNCEF da FENAG, diretor de Relações Humanas e Aposentados da GCF Santa Catarina, e atua no âmbito de finanças com ativos no mercado à vista, futuro e mercado internacional. Bem-vindo, Adenir. Diga um olá para os nossos convidados. Olá, Nilson. Olá, colega Rogério. Olá, colegas. É sempre bom estar aqui conversando sobre o assunto que mais nos interessa, que tem tudo a ver com o nosso presente e nosso futuro, que é a FUNCEF. Estamos sempre juntos, Nilson. Obrigado pelo convite. Então, pessoal, vamos direto agora a bate-papo com nossos convidados para falar sobre a Vale. Rogério e Adenir, vocês podem mensurar qual é o peso da renda variável e qual é o peso da participação da Vale no balanço da FUNCEF? Olha, Nilson, é extremamente importante a gente começar a falar desse assunto com os números, né? Nós, como você disse no início, nós estamos vendo nos últimos dias comentários sobre aprovação no âmbito da diretoria da FUNCEF, no âmbito do Conselho Deliberativo, de venda de 50% dos nossos ativos da Vale. O que a Vale representa, então, para nós? O que representa esse investimento na carteira da FUNCEF? Vamos trazer uma retrospectiva rápida só para a gente ter uma referência. No ano de 2019, nós tínhamos 57,5% dos nossos ativos investidos em renda fixa. Em renda variável, 26,5%. Desse total, 14,7% era ativos de mercado e 8,9%, então, era a carteira ativa Vale. Isso representava, à época, 6,3 bilhões. Naquele ano de 2019, a carteira de renda variável chegou a dar lucro. Porém, a carteira Vale, deu um prejuízo de 580 milhões. Isso eu estou trazendo esses números para a gente ter uma referência. Vamos então ao ano de 2020, balanço divulgado recentemente. Tivemos uma mudança significativa da posição da Vale na carteira total. Nós continuamos aí com uma pequena redução da renda fixa, que foi de 57,5% para 56,3% do percentual de ativos. No caso da renda variável, houve um crescimento, partindo de 26,5% para 30,2%. Os ativos a mercado, 15%, e a carteira da Vale foi de 8,9% para 12,6%, o que representa hoje, então, no nosso balanço, 10%, 10 bilhões de reais alocados nesse ativo. Isso representa quanto de toda a nossa carteira de renda variável, que soma nesse balanço 24 bilhões. Representa 41% da nossa carteira. Só a Vale nos deu um lucro no ano passado de 4,1 bi. Ela representou uma valorização de 65% no ano.
Então, a Vale, na realidade, trouxe, podemos dizer assim, a salvação da rentabilidade da FUNCEF no ano de 2020. A rentabilidade total, o nosso resultado, tá, do plano como um todo, teve uma valorização de 13,7 contra uma meta atuarial de 10,2, trazendo, então, um resultado em bilhões de 9,7 bilhões. Eu quero, então, dizer que nós temos hoje, então, finalizando esses números, 10 bilhões investido na Vale, enquanto 24 bilhões é toda a nossa carteira de renda variável. Ok? Então é interessante que a gente possa fazer esse comparativo dos dois períodos para entender um pouco do que representa este ativo. Adenir, você tem algum comentário a fazer para poder complementar aí os números que eu trouxe? Muito importante a sua colocação em termos de números, colega Rogério, e sempre que se fala em FUNCEF e Vale, é importante que se diga que a Vale, como a maior mineradora do mundo, está inserida num contexto em que a gente tem, desde 2011, um declínio em que as commodities, de modo geral, minério de ferro, grãos, petróleo, né, gás, né, de modo geral, alimentícios, grãos, né, no caso, vinham numa linha de tendência de baixa. O que se verifica alguns meses para cá é uma recuperação, de tal sorte que essa recuperação ela tem superado aí, então, alguns patamares que alguns economistas e analistas veem como positivos, de tal sorte que essa recuperação que a gente percebeu na Vale, também percebemos em outras mineradoras do mundo. Trago essa informação, colega Rogério, porque sempre que se fala em se desfazer de qualquer ativo, é importante que se estabeleça uma relação desse ativo, no caso a Vale, com os seus pares aí internacionais, já que a Vale ela é grande exportadora da nossa commodity, então ela compete com grandes players aí internacionais que atuam no mesmo mercado. Então, percebe-se assim que todas elas estão em franca recuperação, com o minério de ferro subindo, né, tendo aí recordes de valorização, e em grande parte motivados pela recuperação da economia chinesa, que apresentou há poucos dias, inclusive, PIB histórico, né, com recuperação histórica no seu PIB, e também em função da recuperação econômica mundial, né, com Estados Unidos e outros países aí já em estado mais avançado de vacinação, com a recuperação econômica mais forte. Então, esse contexto faz com que, de fato, tenhamos as mineradoras no mundo, assim como as demais produtoras de commodities, sendo grandemente beneficiadas. Rogério e Adenir, o que vocês trazem é muito interessante, né? O Rogério traz números, ouvintes, que de 6 bi nós passamos para 10 bi de participação da Vale no nosso balanço da FUNCEF, né? Um balanço que tem a renda variável 24 bi, né? Então, só essa ação parada lá, ela cresceu isso. O Adenir traz o resultado da China, né? E queria lembrar os números, né? A China cresceu no primeiro trimestre 18,5%, né? A China foi um país que conseguiu controlar bem a pandemia. O mundo está prevendo um crescimento para esse ano de 6,5% e os Estados Unidos de 6%. Isso significa para nós, Brasil, que um crescimento também, porque como a gente é um grande exportador de commodities, esses países são consumidores nossos, né, a gente pode ter um ganho com isso, né. Isso não significa que nós temos que ficar com tudo que a gente tem da Vale, né. Então, Adenir, conforme a gente tem acompanhado os debates nas redes sociais, principalmente, há uma informação que a diretoria e o Conselho Deliberativo da FUNCEF aprovaram a venda de 50% da participação que a FUNCEF tem na Vale, né? Adenir, quais são os principais impactos no mercado de ações se a FUNCEF tomar essa decisão? O que acontece no mercado de capitais e em bolsa de valores quando um ativo ele se torna alvo de venda por um grande player, por um grande investidor, que pode, então, esse fato fazer com que os preços desse ativo caiam,
se for uma grande venda ocasionada em curto espaço de tempo, como também é possível, colega Nilson e demais colegas, que a gente tenha no mercado uma elevação dos preços daquele ativo, se o mercado já anteviu, já percebeu que um grande player iria se desfazer. Então, todo mundo que estava interessado em fazer compras naquele papel, espera aquele grande investidor se desfazer para que, então, os preços fiquem um pouco melhores, né, mais atrativos, para, então, os demais entrarem. Então, a gente pode ter, na verdade, do ponto de vista de mercado, ambas as situações. O papel cair no primeiro momento, em função de ser um grande investidor que está se desfazendo de sua posição, como podemos ter, no momento seguinte, a volta, né, a recuperação dos valores daquele papel, em função de que outros investidores poderão aproveitar aquela queda repentina e montar posição. A gente teve isso recentemente acontecendo em alguns papéis em que o BNDES, por exemplo, se desfez da sua posição em alguns papéis, em que a gente percebeu, então, a recuperação e elevação do preço do papel daqueles ativos em que o BNDES estava se desfazendo da sua posição original lá. Então, a gente tem essa possibilidade, tá? E é por isso que, mesmo sendo normal que qualquer investidor faça aí sua análise para a venda parcial ou total da sua posição em qualquer dos ativos, é importante que ele faça isso no momento que o ativo esteja, né, bem valorizado. Entretanto, essa é uma análise muito difícil de ser feita, bastante complexa, e que deve ser levado em consideração vários aspectos. Então, por exemplo, no caso da Vale especificamente comentado há pouco, tem que olhar, inclusive, o mercado internacional e os seus pares internacionais para que uma decisão dessa tão importante seja tomada com bastante prudência e cautela. Rogério, pelo que o Ademir nos traz, há um impacto no mercado de ações, mas também pode refletir no resultado da nossa fundação, né, na FUNCEF. O que essa venda dos 50% desses ativos pode ocasionar nos planos e, consequentemente, aos beneficiários e participantes da FUNCEF? Nilson, uma pergunta interessante que, na realidade, traz a grande preocupação dos participantes, né? É o que a gente está vendo na rede. Olha, o Ademir trouxe a posição de mercado e eu gostaria de lembrar o seguinte. Hoje nós temos em nossa carteira todas essas ações da Vale, e o que nós temos ao final de um balanço, de um fechamento, é um número contábil que na realidade representa uma expectativa de ganho, ok? Ela é uma expectativa de ganho, como aconteceu em 2020, e em 2019 ele foi uma expectativa de perda. Por que expectativa? Porque de fato nós só vamos ganhar esse recurso ou perder se efetuarmos a venda. É o que se chama de realizarmos, né? Se houver essa realização, de fato, nós estaremos, assim, colocando o dinheiro em caixa e realizando o lucro dentro do valor da ação que ela estiver no dia da venda. Então, esse é o impacto que a gente pode ter, realizando, de fato, o lucro ou realizando o prejuízo, que não é o caso no momento. O que pode ocorrer? Aí, o que pode ocorrer da agora para frente é o que será feito com o recurso dessa venda. Nós realizamos lucro porque a ação teve uma valorização significativa, vendemos um percentual X, suponhamos que não seja os 50%, porque acredita-se que pelo volume não se colocaria à venda todo esse volume de uma única vez, mas suponhamos que uma parcela desse recurso seja vendido e seja vendido a bom preço, né? A preço de mercado, não gerando prejuízo, e sim gerando lucro. Nós realizamos lucro e trazemos esse recurso para dentro da carteira, e aí agora o que se vai fazer com esse recurso? Vai comprar que tipo de papel? Vamos investir em quê? Então, a partir daí, e acho que o que é pertinente agora, neste momento, e não está claro para nós, em função dessa divulgação da autorização para venda, é que qual será a destinação do recurso dessa venda?
A destinação ela pode ser adequada, né? Deve ser adequada, ela pode ser uma diversificação de carteira. Não me parece que a FUNCEF tenha problema de liquidez, portanto, não é vender para poder pagar benefício, é para reinvestir. E aí, o que preocupa, e é o que precisamos estar atentos, é qual a destinação que será dada para esse recurso, ok? Então, é importante verificar isso aí, para que, de fato, se tenha o impacto nos planos de benefício, nas carteiras da FUNCEF, no próximo balanço, que aí sim teria se verificado o resultado final desta venda. Obrigado, Rogério, pela contribuição. E lembrando, né, que dos planos que a FUNCEF tem, o Reg Replan Saudado é o plano que mais tem influência da Vale, né? Então, para nossos ouvintes aí saberem quem que seria impactado caso isso venha a ocorrer. E aí o Rogério fala sobre o que fazer, né, se você vende esse ativo ou parte desse ativo, né, o que você vai fazer com isso? E aproveitando isso, Adenir, caso haja essa venda, caso isso se consolide, quais são as alternativas viáveis para a realocação desses recursos? O colega Rogério trouxe com propriedade. Uma decisão que não é fácil de ser tomada é se desfaz agora ou não das ações da Vale. Esse é um ponto importante. Outro ponto é, em decidindo se desfazer das ações da Vale, parcialmente, pelo menos, o que será feito com o recurso disponível? Então, esse é um grande dilema hoje, porque já não podemos mais contar com a alocação em renda fixa, em papéis do Tesouro Nacional, porque a gente já tem hoje, né, então, uma Selic variando entre 2% e 3%, mesmo que suba um pouquinho agora no próxima reunião do Copom, não trará nem longe a rentabilidade necessária para que a gente consiga oferir os resultados e a necessidade que o nosso atuarial necessita. Por outro lado, a gente precisa, então, aplicar esse recurso da venda, se ela ocorrer, assim como também os recursos que a FUNCEF recebe mensalmente, que são os aportes da própria Caixa e dos participantes da ativa. Então, o que acontece? O que a gente percebe que atualmente são boas opções de investimento? Como falamos há pouco, as commodities estão na sua melhor fase, então podemos pensar talvez em algo em termos de proteína animal, talvez algo em termos de petróleo e gás, poderíamos talvez também pensar alguma coisa em termos de alocação em shoppings e o setor envolvido com turismo, hospedaria e viagens também, que com o arrefecimento da crise provocada aí pelo coronavírus e com a abertura das economias, com a retomada dos voos e das passagens, enfim, com a retomada dos turistas mundo afora, acaba então impactando de forma bastante positiva todo o setor do turismo, assim como eu falei, shoppings e tudo mais. Então, poderia ser uma alternativa de investimento no momento em que a gente não dispõe mais da facilidade da aplicação em papéis do Tesouro Nacional, como tínhamos há bem pouco atrás, há bem pouco tempo, então, e a gente não pode mais fazer uso dessa aplicação. Por quê? Porque a Selic já não reflete mais aquela realidade de juros elevados. Seria mais ou menos essa a ideia que a gente acha que pode ser uma alternativa de investimento e alocação dos recursos que podem ser oriundos da venda de papéis como os Vale, assim como a FUNCEF pode fazer outras vendas também. Os fundos de pensão têm essa dinâmica de mudança, né, de estratégia de alocação de recursos, como também dos recursos que são oriundos dos aportes dos participantes da própria patrocinadora. Rogério, e aí, a gente ouvindo aqui o Adenir, você traria mais alguma contribuição? Você teria alguma coisa a acrescentar no que ele traz para a gente? Olha, Nilson, acredito que o Adenir foi bastante claro aí, trazendo as alternativas. E só para lembrar a todos nós que estamos aqui, né, que a finalidade do recurso das aplicações financeiras de um fundo de pensão é pagar aposentadorias, né? E o recurso, ele precisa ser remunerado
a uma taxa que seja, no mínimo, equivalente à sua meta atuarial, né? A meta atuarial, então, é o norte de rentabilidade que se espera dos recursos investidos nos fundos de pensão. Então, essa diversificação que o Ademir vem trazendo, sem dúvida alguma, poderá, a cada dia mais, na medida em que a carteira se diversifica, logicamente, aplicando em segmentos e setores que o mercado aponta como promissores, essa diversificação, então, estaria vindo a garantir essa meta atuarial, que, em última maneira, no caso da Funcef, né, estaria garantindo o pagamento das nossas aposentadorias e evitando novos déficits, que é bom a gente lembrar disso, né? E se a superação da meta, como ocorreu esse ano de 2020, com a valorização da Vale, a superação for significativa, que é o que a gente espera, nós teremos, então, o impacto na redução do valor que já está equacionado, vindo, então, nos próximos balanços, a impactar positivamente no resultado, afetando o que nós pagamos hoje de saldamento, reduzindo, assim, o que nós teríamos a pagar. Então, eu entendo que, dentro disso que o Ademir trouxe para nós, essa diversificação, ela é benéfica. A venda em si, ela precisa ser analisada, e a gente acredita que, caso ocorra, ela partiu de uma análise de vários cenários que a Funcef deve ter feito, não só a Funcef, mas outros fundos que tenham ações da Vale e queiram vender, seguramente fizeram projeções de cenários, e essas projeções apontam para diversos segmentos, né, diversos rumos, e uma vez seguindo esse cenário, nós acreditamos que essa diversificação tende a gerar impactos positivos nas carteiras dos fundos, né, nos planos, né, dos fundos, e que a gente possa, então, ter resultados positivos, superando o meta atuarial e, no médio prazo, quem sabe, né, torcendo aí para uma redução dos valores pagos a título de equacionamento. Ademir, queria agradecer mais uma vez sua presença, você sempre nos brinda com o seu conhecimento de forma didática. Eu queria que você desse aí as suas palavras finais para os nossos participantes e beneficiários da Funcef. Eu que agradeço sempre, Nilson, me coloco aí à disposição e trago uma palavra de otimismo, uma palavra dizendo assim, que a recuperação das economias, o fato de a gente estar com as economias sendo reabertas, graças a Deus, né, com a vacinação ocorrendo, com a grande recuperação da economia chinesa, que no ano que vem estará completando 100 anos lá da Revolução Socialista dele, lá, querendo mostrar então para o povo a pujança e a força da economia, né, em pleno ano festivo para os chineses, certamente isso tudo contribui, não só para os bons resultados da Vale do Rio Doce, como de toda a cadeia de commodities que o Brasil exporta. Então, esse cenário é muito positivo. Esse cenário para o Brasil e para a Funcef é extremamente favorável. Então, eu acredito sim, como o próprio colega Rogério falou há pouco, num ano e numa sequência de resultados para a Funcef, que, se bem gerida, com a boa análise de cenários, nos trará seguramente resultados que possam não somente acabar com os equacionamentos, mas principalmente, e também muito importante, que possa nos trazer resultados e excedentes financeiros que possam nos garantir correções do nosso benefício que superem aí o INPC, o IPCA, ou seja, a própria inflação. Afinal de contas, o mercado nos dá condições para isso. Então, o nosso obrigado aí pela participação, tá, colega Nilson? Então, essa palavra de otimismo e me colocando sempre à disposição para os assuntos aí que sejam interessantes para a nossa categoria de bancários e principalmente os nossos participantes ativos e aposentados da Funcef. Obrigado, Ademir. Obrigado, Rogério. Gostaria que você também desse suas palavras finais para os nossos participantes e beneficiários. Olha, Nilson, o Ademir já trouxe palavras aí que eu acho que são bastante positivas, não vou repetir, mas eu acho que neste momento vale a pena reforçar com você,
né? A importância desse trabalho, desse painel de debates que foi muito bem planejado pela FENAG e pela FENAI, trazendo esses assuntos que são muito importantes para a classe economiária, para o participante, para o aposentado da FUNCEF. Normalmente, o que se vê nas redes sociais são muitas preocupações, e muitas das vezes, preocupações às vezes até em função de não se ter um conhecimento mais aprofundado daquilo que se está dizendo ou daquilo que se está divulgando. E neste momento eu acho que a gente pode estar trazendo alguma informação, principalmente convidando o colega, né, a nos assistir e de repente até trazer um debate conosco mesmo, de alternativas e de situações, e que a gente possa estar buscando juntos esclarecer. Eu agradeço, né, esse convite mais uma vez e me coloco aí à disposição para eventualmente em outros assuntos que a gente possa estar contribuindo, estarmos aí de novo nesse programa que, repito, tem sido extremamente elogiado pelos colegas que têm assistido. Obrigado. Um abraço a todos. Então, pessoal, trouxemos mais um tema para a gente debater aqui no Debatendo a FUNCEF em 15 minutos, que são a participação da Vale no balanço da FUNCEF, e vocês perceberam que não se trata de ser contrário à venda ou a favor da venda, é o entendimento e o que vai ser feito com isso, né? E nós convidamos os nossos colegas que estão nos assistindo a acompanhar as redes sociais e acompanhar a FUNCEF e as redes sociais das federações FENAI, FENAG, da FENACEF e das demais entidades representativas dos empregados. Só um comentário a mais: os conselheiros eleitos que fizeram um documento para se defender do voto que deram na questão da aprovação da venda desses 50%. Foi um documento que não disse muita coisa com coisa, né? Eles trazem uma informação que não nos trouxe nenhuma novidade, né? E, por fim, esperamos mais transparência da FUNCEF, da sua diretoria, do seu conselho, em todas as decisões que ela venha tomar. Nós somos o programa Debatendo a FUNCEF em 15 minutos, esse é o 7º programa, e na próxima semana estaremos de volta aqui com vocês. Um abraço.